A empresa de inteligência mais representativa do mercado imobiliário brasileiro está sempre presente. Seja em debates, dados de mercado, palestras ou cursos, nós compartilhamos informações visando garantir o sucesso de seus empreendimentos. Somos referência em pesquisa e consultoria para o mercado imobiliário e construção civil, e nosso objetivo é te auxiliar na tomada de decisões mais assertivas. Com o apoio de parceiros de associações, entidades e empresários, que são grandes nomes do setor, nós promovemos inteligência. Seja qual for o segmento, conte com a Brain para gerar inteligência para o seu negócio. Acesse o site e saiba mais. Olá, bom dia a todos. Dia 6 de abril, 10 horas da manhã, estamos começando o nosso primeiro webinar do ano com a Abrainc. Este webinar é focado na região sul e para debater como é que está o mercado da região sul neste primeiro trimestre do ano e, mais importante ainda, as perspectivas que nós temos para o nosso mercado nos 3 estados do sul ao longo do ano, nós trouxemos aqui uma equipe muito bacana. O Renato Lomonaco, da Abrainc, diretor da Abrainc, economista e diretor da Abrainc. Daniel Dimas, diretor, CEO da Dimas Construções, lá de Floripa. O Breno Prestes, da Preste Construtora, de todo o Paraná. Célia Catucci, que não é da família da Fabiana, mas olha, é como se fosse, que já tem, acho que, mais tempo dentro da Plaenge do que tempo de fora da Plaenge, né, Célia? E o Thales Silva, da Roga, uma das empresas que mais crescem aqui no estado de Santa Catarina e que está revolucionando também, não apenas o mercado de algumas cidades como Joinville e o Vale do Itajaí, mas em especial o litoral norte de Santa Catarina. Bom, pessoal, bom dia a todos. Espero que seja um ótimo debate a nós. E quem está nos assistindo no YouTube, temos aqui já cerca de 170 pessoas nos assistindo, podem a qualquer momento fazer perguntas para a nossa equipe, quem está aqui debatendo, e eu vou, na medida do possível, tentando colocar essas perguntas para os nossos debatedores. Aproveitem essa 1h30 aí para tirar dúvidas do mercado dessas cidades. Beleza? Pessoal, eu vou começar para trazer alguns dados. A Brain, vocês sabem, é uma empresa de inteligência. Então, a gente tem que trazer inteligência, dados para vocês. Rafa, sobe lá, por favor. Então, nós vamos aqui mostrar alguns dados para começar o nosso debate. Fizemos vários recortes, tanto econômicos quanto do mercado imobiliário da região sul do Brasil, para que nós possamos... Rafa, subiu aqui o material? Está com uma dificuldade técnica. Não vou fazer de outra maneira aqui. Vou remover, vou eu compartilhar diretamente a minha tela. Aí. Pessoal que está nos assistindo, vocês enxergam a minha tela aí? Todo mundo enxerga a apresentação? Hein? Aqui para mim está ok. Tá tudo bem, Fábio, tranquilo. Okay. Beleza, obrigado. Então, vamos lá. Aproveitar e convidar, hein? Quem não é associado da Abrainc, por favor, entre em contato aí com a equipe. O nome do Renato. São quantas empresas? Não, com certeza, Fábio. A gente está com 60 associados, 4 deles da região sul, né? 2 deles aqui presentes, né? Acho que apresentados aí pelo Thales e pelo Breno. O Breno até que estava palestrando no nosso evento Summit aí. E nós já temos, como eu falei, 4 associados no sul. Nossa ideia é crescer cada vez mais na região. A gente, quando teve iniciativas regionais, né, Fábio, dos webinars, a gente está conseguindo cada vez mais estar presente já estamos presentes em 13 estados do Brasil. Queremos estar cada vez presente em mais.
E o Sul, para a gente, é uma região muito importante, né? O Sul, quando a gente fala de Sul, eu peguei alguns dados aqui, é uma região que tem quase 30 milhões de pessoas, mais ou menos, mas quando a gente fala em PIB, é 16% do PIB, né? O nacional está no Sul, apesar de ter só 7% de população. E quando fala de Casa Verde e Amarela, por exemplo, o Paraná e o Rio Grande do Sul estão entre os 5 estados que mais produzem. Então, é uma região importantíssima para o setor habitacional e com potencial aí. Eu vi que a demanda habitacional de famílias, sabe, a gente tem 1,3 milhões de novas famílias que vão se formar no Sul até 2030. Então, é muita demanda. O Sul também, como você bem sabe, Fábio, quando a gente olha os maiores prédios do Brasil, a maior parte deles está no Sul, aí em Camboriú. Então, assim, eu acho que é um lugar muito importante para o setor imobiliário. Acho que é um lugar que tem bastante, já é desenvolvido, mas tem bastante a crescer. E para a gente é muito importante aí estar fazendo essa reunião e ter cada vez mais empresas do Sul. Então, quem está nos assistindo e não é associado da Abrainc, associe-se, procure-nos, que nós certamente vamos fazer uma grande parceria aí, como já estamos fazendo aí com as empresas. Aí convite também a Plaenge e a Dimas se associarem à Abrainc, que nem a Prestes e a Roga. Muito obrigado aí. Pessoal, hora do institucional aqui da Brain. Vou pedir para vocês que estão nos assistindo. Hoje o nosso objetivo aqui é chegarmos a 7.000 membros no nosso canal do YouTube. Depois do canal da CEBIC, que é o principal canal de YouTube com conteúdo de alto nível, né? O CEBIC tem mais de 10 mil usuários, o nosso tem mais está chegando aí em 7.000. Então, por favor, passe o seu QR Code e siga-nos aqui no YouTube, seja membro do nosso canal. Já são quase 200 pessoas nos assistindo. E aproveitem já para curtir esse vídeo, para começarmos aqui com o conteúdo, pessoal. Vamos falar... E a gente não está atrás também, Fábio. Nossas redes sociais aí agora, Instagram, acho que vai LinkedIn. Nós temos o LinkedIn, quase que passando... que é líder absoluta no LinkedIn. Somos líderes absolutos de LinkedIn aí. Líder absoluto. São mais de 7.000, mais de 10 mil membros do LinkedIn da Abrainc. Eu falo sempre para a minha equipe de marketing lá. Eles têm todo mês que passar para nós, Renato, como é que nós estamos em cada uma das redes que nós estamos. E o benchmark lá de LinkedIn é a Abrainc. A gente cresce, mas a Abrainc cresce também. A gente não consegue chegar nunca lá, Renato. A gente vai competindo aí, YouTube com LinkedIn aí. LinkedIn, é isso aí. A gente vai colocar vocês no YouTube e vamos conseguir. É isso aí. Vamos começar a falar de emprego, pessoal. Olha, esse dado aqui, pessoal, incorporadores, construtores, imobiliárias, esse dado é importante acompanhar, porque é fácil, todo mundo ouve o tempo inteiro o dado do Brasil. Essa curva alaranjada aqui mostra o total de empregos com carteira assinada gerada no Brasil, que no ano de 2021 chegou em 2.700.000 postos de trabalho, sendo 234 mil na construção civil. O tempo inteiro, tenho certeza que todo mundo que está nos assistindo tem acesso a esse dado. Mas e aos dados do Sul? Quantos sabiam que no Sul foram gerados quase 500 mil postos de trabalho? É o saldo líquido. Foram 4.300.000 contratações, 3.800.000 demissões e sobraram quase 500 mil. Dezembro sempre se perde, porque ao final do mês de dezembro, as contratações temporárias para Natal, acontecem as demissões. Então, dezembro é sempre queda no Brasil inteiro, tá? Todos os anos. Então, é normal. Mas sobraram aí quase 500 mil. E o que eu quero mostrar das capitais, mas vocês podem entrar depois para procurar em Joinville, em Blumenau, em Caxias do Sul, em Londrina, em Maringá. A Brain tem esses dados também, senão ficaria muito poluído. Olha aqui o que eu quero mostrar para vocês. Curitiba tem, das 3 capitais do Sul, quase metade da população. Porto Alegre tem 38% da população e Florianópolis, 13% da população.
Mas enquanto de 2017 a 2021 somados, Curitiba tem um saldo líquido de 73 mil postos de trabalho, Porto Alegre perdeu 15 mil postos de trabalho e Florianópolis perdeu 8 mil postos de trabalho. No ano passado, de maneira específica, Curitiba respondeu por 53% dos postos de trabalho gerados nas 3 capitais, Porto Alegre 15% e Florianópolis 11%. Poxa, Florianópolis foi muito bem em relação comparado com Porto Alegre e mesmo com Curitiba, porque veja, né? Florianópolis não chega a ser 5 vezes, Curitiba não é 5 vezes maior que Porto Alegre, que Florianópolis, e está razoavelmente também 5 vezes mais em geração de emprego. O que, portanto, destoa concretamente, de maneira contínua, é Porto Alegre. Putinato, acho que teve um problema, não conseguiu conectar conosco hoje aqui, né, que é o CEO da Cirela Sul, mas mostra todo mundo que é gaúcho aí, pessoal, em especial quem vive na cidade de Porto Alegre, trabalha na cidade de Porto Alegre, empresaria na cidade de Porto Alegre, percebam que nos últimos 5 anos somados, Porto Alegre perdeu o emprego. A diferença é de 89 mil postos de trabalho para Curitiba, os 73 positivos e os quase 16 negativos de Porto Alegre. E Florianópolis teve um ano efetivamente ruim, que foi 2020, todos perderam, né? Mas ano passado conseguiu recuperar bastante e este ano, pelas prévias, tem ido bem também. Então, uma coisa Fábio, que nós... Oi? Só complementando aqui no estado de Santa Catarina, diferente do Rio Grande do Sul e do Paraná, nós temos uma cidade que é maior que a capital, que é Joinville, né? Então, aqui em Joinville, nós tivemos um saldo positivo no ano passado de 13 mil empregos, e foi quase 3 vezes maior do que o saldo que a gente teve em 2020, e que já era o dobro de 2019. Então, mostra também esse crescimento potencial que tem aqui a região, óbvio, sem considerar as cidades do entorno, Araquari e própria Jaraguá do Sul. Então, mostra a força que tem também aqui concentrada, né? Diferente um pouquinho dos outros 2 estados que a gente tem a capital ali como sendo a principal cidade. Correto, Thales. Você trouxe uma questão que é bem importante, né? A Santa Catarina é um dos poucos estados no Brasil em que a principal cidade, em termos econômicos, não é a capital. Claro, a grande Florianópolis é maior do que a grande Joinville, porque se somarmos Palhoça e São José, elas são maiores, além de outras cidades, mas em especial essas duas, elas são... Biguaçu também. Né? Biguaçu também, elas são maiores. Aquilo ali é uma conurbação total, né, Dimas, hoje. Eu quero mostrar mais 2 dados para a gente começar o debate, efetivamente, dizendo que a taxa de desocupação no Brasil no passado caiu de 14% para 11%, uma queda de quase 21%, quase 22%. Por algum motivo, o IBGE não divulgou os dados de 2021 para as capitais. Então, eu apliquei a mesma queda de 21,8% de 2020 para 2021 nas 3 capitais, porque o dado do IBGE foi até 2020 para as capitais do Sul. E aqui eu quero mostrar como nós do Sul, economia do Sul, que o Renato começou falando aí que é muito importante, tem a menor taxa de desemprego do Brasil, é no Sul. Isso é o mais importante para o nosso setor, né, Fábio? Acho que esse indicador de todos é um dos mais importantes, é o que tem mais correlacionado com vendas, tá? Acho que ter essa queda que você mostrou é fundamental aí para nos manter mais otimistas. E olha, de 11, Renato, né? 11,1 na média do Brasil, em Florianópolis 6,9, Curitiba 7,2, mas deve estar abaixo disso, porque pelos números foi a que mais gerou emprego, né? E eu fiz o mesmo percentual do Brasil, e Porto Alegre 8. Então, 8 para 11, nós estamos falando uma diferença também de mais de 30%. Então, pessoal, é fundamental entendermos que, iniciando o nosso debate aqui, a economia do Sul, a despeito dela estar progredindo, evoluindo de uma maneira não equivalente em todas as cidades, com grande destaque para Curitiba,
um médio destaque para Florianópolis e Porto Alegre um pouco atrás. Quando nós avaliamos as 3 capitais ou a própria média do Sul em relação ao Brasil, ela é entre 30% e 40% mais produtiva do que a média brasileira. E todos sabem que para ter mercado imobiliário e vendas precisa ter emprego, porque com emprego é que tem renda e mais ainda, com emprego com carteira assinada tem comprovação para poder tomar crédito. Então eu queria começar o debate antes de entrarmos depois nas classificações e tipologias do mercado de cada cidade, ver como é que as empresas de vocês estão sentindo a pulsação do mercado ao longo dos últimos meses. Uma das perguntas, né? Tá caindo vendas, por acaso? Dimas, quer começar? Bom, posso começar assim. De uma maneira geral, a gente tem mantido a nossa média de vendas, a gente atua no segmento mais AB, né, médio e alto padrão. A gente tem percebido, obviamente, que o aumento das taxas de juros diminui o interesse de algumas pessoas que estavam mais ligadas a investimento, né, que estavam muito preocupadas com uma remuneração muito baixa quando os juros estavam muito baixos, migraram bastante para investir em imóveis. Mas, de uma forma geral, eu acho que a leitura ali do taxa de desemprego, né, e da geração de emprego, a gente tem essa percepção. Continua um interesse bem forte de compra. Está um pouco mais trabalhado, vamos dizer assim, né, de um pouco mais estudado a compra, mas os nossos volumes aí do primeiro TRI foram dentro da média dos bons anos que a gente teve. Claro que isso varia um pouquinho pelo volume de lançamentos, a disponibilidade e tal, mas, no geral, acho que a praça de Florianópolis tem vendido bem. O que eu tenho conversado de uma maneira geral e o que a gente vê pelos números, né, que a própria Brain apresentou na última semana ou semana retrasada, a gente teve uma queda de venda, sim, de uma maneira geral, mas muito mais concentrada no baixa renda. Falando, então, em baixa renda, Prestes, você é o principal representante aqui de quem atua no segmento econômico, né? É uma empresa que tem feito produtos econômicos acima da média em termos de beleza e qualidade de moradia, né? Eu ouço isso muito dos teus concorrentes, né? Eles falam, a Prestes veio para cá e elevou o nível, né? E eu vou mostrar, inclusive, os dados do segmento econômico. O Renato acompanha muito aí, junto com outras entidades também, a questão da dificuldade do FGTS, que ano passado, pela primeira vez, sobrou dinheiro. E sobrou dinheiro não porque não tem que gente querendo comprar, porque está difícil de fechar conta. Aumentou o quanto pode ser emprestado esse ano, mas pode ser que sobre mais dinheiro ainda. Fale que sobrou dinheiro, Fábio. Já sacaram 30 bi do FGTS, estão falando com o MP do microcrédito, que podem querendo jogar parte do FGTS. Não, a gente tem dinheiro para reverter em habitação. A gente precisa sobrou de ajuda dinheiro no passado, uma questão, mas não fala, não está sobrando dinheiro. Faltou subsídio, vamos mudar. Prestes, como é que você está sentindo, Breno, o teu segmento aí? Está mais difícil? Você está tendo que fazer ajustes? Eu brinco que tem um indicador, que é o seguinte, em tempos bons, de cada 10 pessoas que entram e que você avalia que tem o crédito, pelos critérios da Caixa, 8 passam. Em tempos médios, 5 passam. Em tempos ruins, a Caixa aprova 3. Né, de pessoas que têm crédito, deveriam ter. Como é que está hoje esse índice aí? Bom, primeiro, bom dia a todos aí. Fábio e Renato, aí, obrigado pelo convite, por estar participando de mais um debate aí produtivo para o setor, né? E, bom, e também muito obrigado, Fábio, pela tua fala aí sobre a Prestes. A gente fica muito feliz em ser reconhecido com uma empresa de qualidade, aí, principalmente pelos nossos colegas, aí, os players que estão atuando nesse segmento. E com relação à demanda e a como está o mercado, a gente está vindo aí num trimestre
bastante forte comercialmente, né? Acho que a gente, inclusive, batemos nosso recorde interno de VSO. Isso também é atrelado a forte demanda, mas a um consumo de estoque que a gente acabou segurando, né, os lançamentos em 2021. Então, isso faz com que a VSO ela aumente, né, em percentual. Mas a gente percebe dois movimentos, né, uma aceleração de demanda, mas a gente também, na outra ponta, percebe que o público, ainda a renda, né, ela precisa ser ajustada com o ticket que a gente tem colocado na prateleira. Existe um desencaixe que ainda não foi equacionado, que a gente, isso acontecendo, a demanda pode aumentar ainda mais. Então, eu vejo que o mercado acaba sendo demonstrado que tem força, né? Além do que já está sendo efetivado dentro da companhia. Então, a projeção para 2022 continua no ritmo do primeiro TRI. A gente está enxergando que vai ser um ano acelerado e também com uma projeção de lançamentos já vindo com uma aceleração comparado com 2021. A gente pretende dobrar em número em VGV o nosso histórico de lançamento para 2022. Uau! Isso é bom, fico feliz, né? A gente ouve falar que num momento como esse tem gente querendo dobrar o VGV lançado, é sinal de que a empresa está boa e de que sente ainda o pulso lá do mercado muito bem, né? Célia, você representa quem está aqui em mais cidades, né? Plaenge saiu lá de Londrina, interior do Paraná, veio para Curitiba, foi lá para o centro-oeste do Brasil, mas aqui no sul tem Maringá, Londrina, Joinville, Curitiba e Porto Alegre, há pouco tempo daí em Porto Alegre. Dilma, você tem que convidá-la para ir para Floripa, lá, né? Para fincar a bandeira nas capitais. E você está sentindo diferença entre as cidades ou entre os segmentos em que a Plaenge atua? A Plaenge também tem uma outra marca, a Vanguard, que não é produto econômico, né? É um produto, a marca do seu primeiro imóvel, né? É uma classe média ou jovem, filho de classe média alta. Você está sentindo diferenças que você possa comentar conosco, ou regionais ou de segmento? Obrigada, Fábio. Bom dia pelo convite aí, bom dia a todos, os nossos colegas aí, o Renato. Fábio, eu acho que, assim, primeiro a gente, assim, posicionando a empresa, né, a Plaenge dentro do produto. Nós trabalhamos com produtos de médio e alto padrão, né? Então, quando a gente olha e a gente observa bastante as curvas, né, essa curva que você mostrou de emprego, obviamente a economia reflete no nosso setor em todo momento. Eu acho que o Daniel acabou comentando isso e a gente sente também. É óbvio que o nosso cliente, ele já está num patamar que não se preocupa tanto é óbvio que tem uma certa preocupação com o emprego, mas a gente não sentiu que isso foi um diferencial, um recuo. Hoje, atualmente, para o trimestre, nós estamos atingindo os nossos objetivos, a gente não sentiu muito essa dificuldade, né, em termos de vendas. Nós estamos bem aderentes às nossas metas, então isso está sendo interessante. O Paraná, hoje, nós temos 5 cidades no sul, né? Nós somos praticamente uma empresa do sul do país, mesmo que a gente tenha atuação fora. Mas o que a gente sente que você mesmo colocou Curitiba e o próprio Paraná, a gente está bem, estamos sentindo que os nossos plantões eles estão recebendo clientes e as vendas estão acontecendo. Óbvio que existe uma dificuldade quando a pessoa começa a enxergar principalmente o custo hoje, né, o custo da construção civil, o aumento que todo o nosso setor sentiu do ano passado para agora, e ainda continua sendo pressionada a parte de insumos, a gente ainda não sentiu assim vamos pensar, não parou ainda, né? Não estancou esse crescimento, esse aumento constante de todos os insumos. Nós estamos sentindo isso mais, acaba refletindo um pouco no preço, mas mesmo assim nós estamos bem aderentes às nossas metas, tá?
Nós, agora, assim, esse início de ano, a gente já começou a operação com a marca Plaenge em Joinville, e aí o Thales deve estar acompanhando mais próximo, né? E onde que a gente foi, assim, nós fomos surpreendidos positivamente pelo sucesso, pela visitação e pelas vendas do nosso novo produto Plaenge. Em Porto Alegre, vocês mesmos colocaram que acho que o Putinato não está aí, mas talvez estaria mais presente lá. Porto Alegre é uma cidade que eu enxergo que ela já vem há mais de 5 anos com algumas dificuldades em termos até de gestão de governo, então isso acaba refletindo em toda a macroeconomia. Óbvio que a gente também está numa outro patamar ali de produto que acaba também refletindo na cidade. Então, eu imagino que o Sul é forte, né? Nós estamos atuando em 5 cidades, as grandes cidades, né? Menos Florianópolis, o Dimas está aí, a gente não está lá, mas a gente sente que realmente essa força do Sul é pungente e nos ajudam a gente a se manter aí dentro do páreo aí de uma das maiores construtoras do país. Legal. Pessoal, nós estamos com quase 300 pessoas nos assistindo. E eu vou fazer agora aqui uma pergunta para o Thales e uma para o Renato, mas gostaria que vocês que estão assistindo colocassem várias questões que eu vou aproveitar, terminando essa rodada aqui lá no Renato, eu vou levantar um monte de perguntas que vocês queiram ou colocações que vou trazer para o time. Então, aproveitem. Thales, quero que você fale, porque você é o representante, em outros momentos você vai falar mais de Joinville também e dos produtos para a família. Mas eu quero que você fale se ainda tem mercado para o produto de praia. Porque a Roga, de quem está aqui, é a representante de produto de segunda moradia. Não é um upgrade, é a segunda residência, o produto de lazer. Está tendo compra? Sabe que eu fiz uma apresentação esses dias de Pissarras para um cliente e Penha. E eu falei, um dia eu vou fazer uma estátua aqui para o Wilson. Tem que fazer uma estátua lá. Porque a cidade, há 3, 4 anos atrás, tinha 100 milhões de VGV por ano e agora tem 1 bi. E se isso acontece, é graças à Roga que acreditou em Penha e Pissarras. Como é que está o mercado de praia? Fábio, é surpreendente, tá? Eu que vim, né, de outros mercados, atuei no Nordeste, atuei em São Paulo, a gente falar de um mercado tão pujante quanto esse, né? Então, assim, a gente está cada dia se surpreendendo mais, né? Lançando mais produtos. A demanda, ela teve ali no início de guerra uns 10 dias ali de instabilidade, né? Que as pessoas começaram, vamos acompanhar isso aqui, mas já retomou forte de novo. A gente está com um crescimento muito acelerado, né? Estamos aumentando a quantidade de terrenos que a gente está comprando. Estamos entrando em outras cidades também do litoral norte, a exemplo de Itapoá, que nós vamos lançar o primeiro produto, que é uma cidade que vai ter um investimento aí com duplicação de porto, né, do porto atual de Itapoá, mais o porto da Coamo, com um investimento de quase 1 bi. Então, são vários investimentos que estão acontecendo e a gente tem um histórico de valorização que é muito acima de mercado. E mesmo com essa alta da Selic, né, que acaba trazendo atratividade para outros produtos de renda fixa, né, que muitos dos investidores do mercado imobiliário, o Dima certamente sente isso também, até a Plaenge, acaba usando como uma referência para poder optar, né, e tomar decisão de investimento. Aqui, com o histórico que nós temos de valorização, até mesmo pelas cidades vizinhas, né, Itapema, Balneário Camboriú, acaba ajudando bastante, né? O alargamento de Balneário Camboriú afetou positivamente a valorização dos imóveis aqui do norte. Então, estamos tendo migração por parte de alguns investidores que antes compravam Camboriú pelo alto preço que está lá, optando agora por Pissarras, por Penha, por Barra Velha. Barra Velha é uma cidade que surpreendeu muito. A gente lançou o primeiro produto de alto padrão em Barra Velha, com ticket acima de 1 milhão. A gente vendeu 50% em 30 dias. Então, mais de 330 milhões de VGV, um único empreendimento. Então, mostra realmente que é uma região pujante e nós acreditamos bastante nisso e a gente quer fazer esse mesmo movimento que fizemos em Penha, em Pissarras, acontecer também em outras cidades. Exemplo de Itapoá, que eu já citei aqui, e outras que nós vamos entrar também em breve aí, aqui no litoral catarinense. Muito bom. Eu não gosto da Roga, porque um dia eu estava lá na praia, e aí a minha esposa, a gente ia muito para Penha,
e a minha esposa falou, amor, vamos comprar esse, aquele que fica perto do rio ali, sabe? É o Itacolomi. Vamos comprar o Itacolomi, estava assim, 5 mil reais, 4.800 ainda, faz uns 4 anos. Eu falei, amor, casa na praia, não é o momento de vida pra gente, vamos gastar dinheiro. Hoje é mais de 10 mil reais, eu fico com uma raiva de ter perdido. Fábio, e aconteceu isso com, vamos dizer assim, nos lançamentos que a gente fez aí nesse tempo, de 4 anos atrás, todos dobraram o ticket, se for comprar hoje. Alguns até já estão passando disso. Então, isso é o que faz, né, trazer uma grande força para que outras pessoas também acreditem, comprem. Então, hoje nós já temos clientes espalhados aí pelo Brasil, né? 25% das nossas vendas são de outros estados e 3% já é do exterior. Então, a gente tem um mercado forte fora também. Legal. Putinato, bom chegar aqui você. E chegou na hora, eu já vou colocar você na fogueira, que é o seguinte. Putinato, você não ouviu, mas eu mostrei uns dados que Porto Alegre é a cidade... Nos últimos 5 anos, Curitiba gerou 73 mil postos de trabalho e Porto Alegre fechou 16 mil. Mas, a despeito disso, nós vimos concretamente que o Sul é o lugar que mais está crescendo dentro do Brasil. Então, não é que Porto Alegre está mal, é que Curitiba está muito bem. E dentro do contexto do Sul, Porto Alegre tem um dinamismo menor do que Florianópolis, do que Joinville, do que Curitiba. Aí o pessoal aqui, todo mundo começou falando o seguinte, Prestes, que atua no Paraná inteiro. Aqui estamos batendo metas. Plaenge, que atua em 5 cidades, inclusive Porto Alegre, falou, nós estamos batendo metas em todos os lugares. Dimas, poxa, tirando o período da guerra, como o Thales falou ali também, estamos vendendo bem. Você tem uma característica muito bacana, que eu quero o teu comentário agora, que é o seguinte, você é o CEO da Cirela Sul, mas você é diretor comercial da Cirela Brasil. Então, você simultaneamente vê as vendas da Cirela, que daí é muito concentrada em São Paulo, também Rio de Janeiro, mas principalmente São Paulo, e você tem a Cirela Sul aí pulsando o dia a dia. A percepção, poderíamos dizer que São Paulo, nesse momento, está fora da curva, num momento de maior dificuldade, de um início de dificuldade de vendas, ou seja, uma pequena queda do dinamismo comercial, porque cresceu muito o lançamento e os preços, enquanto o Sul, porque demorou para crescer o lançamento no Sul, o Sul ainda está no momento de alta, vai ter crescimento de lançamento, vai ter crescimento de vendas. Cirela bateu recorde ano passado, foi o melhor ano da Cirela na história do Sul. São momentos diferentes. O Sul está desgrudado do que está acontecendo em São Paulo? Bom dia a todos aí. Tá me ouvindo? Tá em ordem. Então tá bom. O que eu acho é o seguinte. Ano passado realmente foi um ano espetacular, mas a gente vê que o último trimestre do ano passado já não foi como vinha sendo o ano como um todo, né? Então a gente teve uma pujança bastante forte, e aí eu estou falando de mercado de forma geral, acho que todo mundo surfou essa onda. E mais o final do ano a gente viu que já começou a entrar num patamar mais normal. Esse começo de ano a gente vê ele de uma forma um pouco mais difícil, mas muitas vezes, né, você fala, a gente arrebentou aqui no Sul no ano passado em Porto Alegre, né? Agora fiquei sabendo que Curitiba tá bombando, então acho que a gente vai voltar para Curitiba agora. Tô brincando aí. Então, assim, mas a gente teve projetos muito especiais no ano passado, que eu acho muito difícil repetir todo ano isso. Então, a gente teve lançamento de um Pininfarina aqui em Porto Alegre, lançamento junto com a Porsche Consulting, num produto bastante grande que a gente lançou com terrenos espetaculares. Então, realmente, a gente foi muito bem em tudo que a gente lançou. A gente, historicamente, foi o ano que mais lançou aqui e o ano que mais vendeu no ano de lançamento. Só que isso não é uma verdade em relação à cidade, tá? Se você puxar os dados São Paulo, a gente chegou a fazer, do que lançou no ano passado, 45% de giro, que é uma coisa maravilhosa. Desculpa, mais, 54% de giro. Rio de Janeiro foi 45% de tudo que lançou. E Porto Alegre
ele foi 34% de tudo que lançou. Nós tivemos um ano espetacular que vendemos 60% de tudo que lançou pelos projetos especiais. Mas a média foi 34%. Isso é, se tirar a gente dessa brincadeira aí, que levou para 34 a média, fica 26. São 4 anos de giro. Então, resumindo, é uma cidade que a gente realmente tem que ficar de olho, né? Ou você tem um produto realmente especial, que não é todo ano que a gente vai fazer isso que a gente fez aqui no ano passado, né? Teve produto que vendeu 100% no lançamento, produto que vendeu 70%, produto que vendeu 60% e um produto que vendeu mal, que deu essa média de 60% que eu falei, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque Porto Alegre está lançando mais do que a cidade aguenta. Porto Alegre é uma cidade que aguentaria 2,5 bi ano. Então, sei lá, aí vem a Cirela, que é uma fatia grande do bolo. Tem a Melnick, que quer uma fatia grande do bolo. A Plaente, que está começando a atuar aqui também, que é uma fatia do bolo. Tem mais 25 players locais que querem uma fatia do bolo. Aí lançamos ano passado 4,3 bi. Vai dar merda. É lógico, né? Começa a ter mais oferta do que a demanda, né? A probabilidade de dar uma besteira alta. Então a gente fica muito de olho nisso. Por exemplo, esse ano a gente vai lançar já um pouquinho menos do que a gente lançou no ano passado, exatamente para ficar de olho no que vai acontecer no mercado. E a gente é uma empresa que a gente é voltada a negócios. Se a gente vê que esse negócio vai dar certo, a gente lança. A gente não tem nenhuma obrigatoriedade de lançar muito ou pouco, né? A gente gosta de lançar muito, mas a melhor coisa é saber se o mercado realmente vai suprir essa demanda, essa oferta que a gente está colocando para o mercado. Então a gente fica muito de olho nisso. Por mais que eu estou cuidando da Regional Sul aí também, a gente tem pouquíssima coisa aí em Curitiba. Então, Curitiba é praticamente um resquício de tudo que tinha, né? Lembrando que foram 12 forasteiros aí, no mínimo, de incorporadores para Curitiba, quando deu o boom aí, né? Encharcaram a cidade de oferta e demorou 8 anos a brincadeira aí para voltar num sentido normal. Graças a Deus que tem os players aí que estão comentando aqui, que hoje já estão felizes, batendo meta e tudo mais. Então a gente fica feliz. Mas tem que tomar cuidado, porque eu lembro de um dado de Curitiba que era o seguinte: se você pegasse, historicamente, a demanda aumentou 3% ao ano. Todo ano aumentou. Só que chegou um dia um bando de forasteiros e jogou um monte de oferta. E falou, olha, lá não vende. Como não vende? Continuou aumentando todos os anos, historicamente. Tem esse dado aí, o Fábio pode mostrar. Então, assim, analisar esse mercado, oferta e demanda, que é o básico aí da economia, né? Eu acho que é o que nós, incorporadores, temos que fazer. Mas, sim, a gente está... esse ano é um ano que a gente vai ter Copa, um ano que o juros está alto, eleições, guerra, né? Um final de Covid aí que, se Deus quiser, vai parar de vez. Então, assim, a gente tem vários desafios e a gente quer cumprir o nosso cronograma de fazer bons lançamentos. Estamos confiantes que as coisas vão girar? Sim, mas vai ter esses voos de galinha Brasil. Eu acho que é o que vai acontecer esse ano. Então, assim, pela primeira vez eu coloquei assim, o mínimo que a gente lança e o máximo que a gente lança. Tem uma diferença aqui que vai depender do mercado. Se a gente sentir que a gente está confortável para lançar um produto que vai absorver, nós vamos lançar. É assim que a gente vai atuar. Esse é um ponto que eu vou trazer daqui a pouco para todo mundo. Expectativa de lançamento. Temos 310 pessoas nos assistindo simultaneamente. Pessoal que está nos assistindo, eu vou trazer aqui alguns dados de demanda específica para a região sul e alguns dados de lançamentos e vendas da região sul. Fiquem aí conosco. Ultrapassamos os 7 mil inscritos no nosso canal. Convido todos que ainda não se inscreveram a se inscrever no nosso canal. Coloca aí, Rafael, o QR Code para o pessoal se inscrever aí ao passar o QR Code.
E curtir, pessoal. Ainda não chegamos nas 100 curtidas do vídeo. Estamos perto, mas não chegamos. Vamos curtir todo mundo aí o vídeo. Célia, o Edson aqui elogiando a Plaenge, né, que é uma referência do setor. Teve uma outra pessoa também que disse que a Plaenge, empresa de Londrina, é a referência. O Brasil inteiro vai ver o que é o interior do Paraná na figura da Plaenge. Então, um monte de gente elogiando vocês aqui, viu, Célia? Que bom, obrigada. A gente fica feliz de você receber isso, porque é um esforço, como o próprio Putinato colocou aí. Tudo bem, Putinato, com você? Existe um esforço, né? É um esforço grande, não é... A gente tem esse foco, né, de trabalhar de médio e longo prazo, né? Até a experiência de Curitiba reforça bem isso. Nós também chegamos em Curitiba, já estamos há mais de 20 anos lá, e esses desafios faz parte do nosso DNA, porque sobreviver no mercado imobiliário não é uma coisa muito fácil, exatamente porque a gente depende da macroeconomia e o país traz sempre essas dúvidas. Agora, a gente nem pode falar que é do país, né, gente? A gente teve uma pandemia, a gente não teve controle, agora está tendo uma guerra que a gente não sabe o que fazer, né? E nem sabe até onde que vai levar. Então, realmente, a gente ouvir esse comentário aí, e eu só tenho a agradecer aí esse reconhecimento. Mas depende muito do esforço de todos nós, né? Renato. Dos nossos clientes que estão aí, né? Parceiros que estão ouvindo a gente. Renato, Marcelo Lage, Curitiba, aqui, parceiro nosso também, da Valor Real, perguntando a preocupação com os custos de construção, tudo tem feito, essa é a tônica dos últimos 18 meses, é custo, 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 custo. A nossa preocupação não tem sido distrato, não tem sido vender, né? Não é que isso não gera intensidade para fazermos, né? Não é lançar, mas é custo, 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 custo. Você, como diretor aí de economia da Abrainc, entre outras coisas, né? Tem ouvido quanto que está subindo o custo na média para as empresas do setor aí? Olha, Fábio, boa pergunta. O INCC deu uma arrefecida, né? Mas ainda está em patamares aí de 12%, 13%. A gente até está aqui, estava dando um trabalho com a GV que a gente está estudando um pouco os índices, e na prática o INCC é maior do que, a variação é maior do que esses 12%, então a gente pode dizer que deve estar subindo uns 15%, 16%, eu chutaria mais ou menos isso, mas a gente tem uma expectativa que isso talvez diminua um pouco até o final do ano, né? Claro que essa guerra aí pegou a gente um pouco de surpresa, o aço, por exemplo, voltou a fazer um reajuste de 20%, um preço que mais que dobrou, né, o preço do aço em coisa de um ano. Ele começou a arrefecer, voltou a subir. Então, realmente, o custo e foi um problema principalmente no Casa Verde e Amarela. Quando a gente olha o Casa Verde e Amarela, até performou muito bem durante o primeiro semestre, e no segundo semestre deu uma queda na produção. Realmente houve uma queda, acho que as grandes empresas, todas as empresas sofreram um pouco, acho que as grandes empresas um pouco menos, mas a gente acha que a curva de subsídios aprovadas agora pelo MDR, que já foram aprovadas 2 curvas, vão conseguir dar uma melhorada, porque você melhora a relação um pouco, de ter um pouco mais de margem para trabalhar, a empresa consegue aí ter um pouco mais de poder subir um pouco o preço, né? E a empresa volta e a pessoa principalmente recupera o poder de compra, né? Quando você olha a renda média de uma pessoa do Brasil, caiu 8%, e a gente já está conseguindo recuperar, pelo menos via novos subsídios, uns 5%, 6% de poder de compra. Então, essa equação acho que é fundamental para recuperação no Casa Verde e Amarela nesse ano. O custo é de fato um problema, mas é o que você falou, acho que é muito importante. Distrato muito baixo, mesmo no ambiente de preço subindo, distrato, Fábio, que era 50%, distrato subindo está 10%. Então, assim, a segurança jurídica está forte. Então, assim, eu vejo que o custo é uma preocupação junto com o financiamento, mas eu entendo que a gente consegue aí se manter. Queria também, Fábio, dar um alô aí para o pessoal da Caixa que está nos assistindo, o pessoal da Caixa Regional Sul, a equipe aí do Rodrigo, aí para dar um alô aí, pessoal da Caixa, que é bastante importante, está nos dando audiência aí também. Legal. Em nome da Márcia Haddad, que é a nossa diretora aí, que tem bastante relação com ele. Daniel, para você também está recebendo elogios aqui. O Ricardo Fonseca disse que vocês estão ressignificando o mercado imobiliário da Grande Florianópolis com produtos que alinham alta qualidade e tickets acessíveis. O ticket acessível não é barato. É que, em relação ao valor que vocês estão entregando, cabe no bolso do consumidor, e isso tem ressignificado a cidade, né? Eu acho que isso faz muita diferença. Parabéns aí
do Ricardo, a gente da Brain, que visita Florianópolis, e eu tenho parentes em Florianópolis, então, quando eu posso, dou uma passadinha e fico lá. Assina embaixo isso também, viu? Obrigado. É importante a gente saber que esse reconhecimento demonstra que a gente está no caminho certo, né? Que a resposta sendo positiva como disse a Célia, é uma energia muito grande que a gente despende, né? Então, esse reconhecimento é importante para a gente continuar perseverando nesses princípios aí, nessas premissas de negócio que a gente estabeleceu. Você, Célia, a Tiziana Weber perguntou uma coisa que eu acho que é interessante, questão cultural. Vocês percebem alguma, vou até ler aqui de uma maneira mais específica, né? Percebe diferenças culturais no que é desejado pelos clientes em cada cidade que vocês atuam no Sul? Breno pode complementar também, tá, Breno? Tá. A gente sente, por exemplo, Curitiba é um caso até bem que dá para a gente ter exemplo. Existem algumas expectativas do cliente em termos de desejo de moradia que você acaba tendo que buscar essa informação através de pesquisa, dentro do próprio plantão de vendas. Então, Curitiba. Algumas coisas em Curitiba têm assim, uma definição meio peculiar, mas, por exemplo, vender Sul, Porto Alegre, Curitiba é super difícil. Vender Sul para Londrina e pessoal de praia, teoricamente, dependendo, não é Maringá, não é tão complicado. Então, o que você tem que colocar no seu apartamento, que tipo de proteção ou construção que você vai adequar para isso, né? Então, além de alguns desejos específicos na área do térreo, por exemplo, Londrina, a gente consegue colocar térreos assim exuberantes e faz parte, é o desejo das pessoas terem esse. Já outras cidades, você acaba não tendo, você pode ter uma preocupação só com o essencial na área de lazer. Um outro exemplo de Londrina, taxa de condomínio aqui é muito sensível, então é um item que a gente tem que acabar trabalhando. Então, essa percepção que a gente acaba tendo, o fato da gente ter gestores e a gente estar presente no local, até para ter essa percepção, esse sentimento sutil que o cliente traz, é importante hoje para a gente ser mais assertivos nos nossos produtos e tipologias, né? Até de oferta mesmo. Então, existe sim hoje. Dentro do Sul, não precisa nem dizer assim que é diferente de Cuiabá, né? Porque se você pegar o produto que a gente faz em Curitiba, né? A tipologia, você pode até levar o mesmo produto, mas as características vão ser outras. E imagine a gente que também atua fora do país, no Chile, né? Mas a gente consegue levar muita coisa do Brasil, por exemplo, que a gente teve dessa percepção das cidades, para fora também, que é bem interessante. Eu queria perguntar uma coisa específica que me deu uma curiosidade aqui agora. É um detalhe, por exemplo, cultural e tem a ver ao mesmo tempo com a questão climática. Face Sul. O pessoal, você acha que reclama mais em Curitiba ou em Porto Alegre? Será da Face Sul? Olha, Curitiba... eu acho que aí já reclamam, né? Ou não, Curitiba é uma coisa assim, Face Sul existe uma rejeição. Porto Alegre vai no mesmo ritmo. Aí eu vou até pedir contribuição do próprio, mas assim, uma coisa quando eu cheguei em Porto Alegre e a gente começou a discutir, por mais que Porto Alegre tem dias muito mais quentes do que Curitiba, lá também tem dias muito mais frios. Então, Face Sul em Porto Alegre é muito sensível. É uma situação que a gente só aceita quando vem, ou muito excepcional, porque essa é uma preocupação mesmo do conforto. E agora, com a pandemia, Fábio, eu queria comentar isso, essa percepção ficou mais latente. As pessoas estão muito mais voltadas e entendendo mais a casa, a moradia, né? Está entendendo muito mais do que uns 3 anos atrás, né? Então, elas estão mais sensíveis. Né, como ela chega e já observa isso dentro do plantão, quando a gente comenta, ela fala, não, eu já quero isso mesmo. Então, a gente tem percebido isso, que os clientes estão mais entendidos das residências deles. Acho que até pelo fato de ter passado mais tempo dentro da própria residência, dentro da própria moradia, e aí traz mais arraigado ainda esse desejo da cultura. Né? Legal. Breno, você que chega em cidades pequenininhas,
Tem peculiaridades de cidade pequenininha? Quer contar algum caos? Eu acho que o que mais pega, assim, o tamanho da cidade, ela não tem um impacto nessa área de lazer, como a Célia falou, né? Porque eles não têm tanta referência do que é um empreendimento com uma vasta área de lazer e tal. Então, a referência deles é mais embaixo, assim, né? Quando você coloca algum tipo de atrativo, aquilo já é maravilhoso. Nessas cidades onde você acaba sendo pioneiro nesse estilo de empreendimento com mais volume, onde você tem condições de investir em área de lazer. Mas a questão climática, ela é a mesma para qualquer cidade, seja pequena ou grande, né? A gente aqui acostumado com regiões frias, né? Ponta Grossa, Curitiba, Castro, que é muito frio também, tem uma supervalorização da face norte, né? Então, mas isso não é uma condição para todo o Paraná. Quando a gente foi para Londrina, por exemplo, eu não sabia que Londrina já tinha um apreço à face sul, por exemplo, ou face do nascer do sol. É muito quente a cidade. É muito quente. E a primeira vez que eu tinha ouvido essa face sul valorizada foi em Campinas. E aí, quando a gente... Entrou no mudo, Breno. Oi. Aí. Não sei até onde vocês escutaram, eu falei de Londrina. Quando a gente foi para Londrina, já nos surpreendeu assim, esse impacto e realmente a valorização ou a desvalorização de um face norte, né? E outra coisa que me chamou muita atenção, eu acho que foi a cidade de Londrina mesmo, porque esse costume que as pessoas têm pelos empreendimentos que a Plaenge fez, a Yoshi, a própria Vectra, né, com muita área de lazer no térreo, acabou mudando a cultura até do público de mais baixa renda, do econômico. Eles, por mais que eles não acessaram aquele empreendimento, na cabeça deles, no inconsciente, eles já sabem e já têm essa referência. Então, talvez eles olhem o outdoor e aquele mercado radiante, assim, né, do alto padrão. Quando você vai para o popular, você não pode, hipótese alguma, por exemplo, não colocar uma piscina. Então, é quase um crime, né? Você pedir para micar o produto, né? Então, são detalhes, né? Que a gente Espaço tem de que ar-condicionado para produto popular em cidade quente. Mesmo Joinville, por exemplo. Sim. Tem o Então, período lá que é o produto, livre, né? Uhum. Então, a gente... primeiro que a gente tem uma lógica de penetração nas praças muito parecida com a da Plaenge, né? A Prestes, nas praças que ela atua, ela não vai para fazer meia dúzia de empreendimento, né? A nossa jornada é de longuíssimo prazo, então a gente prevê uma história de 20 anos em cada praça justamente para isso, sabe? Para cada ano que passa, cada empreendimento que a gente lança, a gente vai se adequando à cultura, ao gosto do cliente, a gente tem uma proximidade, tá? Com a cara a tapa lá para bater, né? Então, isso tudo nos ajuda a ir aperfeiçoando os produtos, né? Então, hoje, cada praça tem uma especificidade diferente. Nenhuma das praças de atuação tem um produto padrão. Isso já responde, né? Como que comporta essa cidade pequena ou grande. Todas elas têm os seus detalhes. Aqui vai piscina, aqui não tem necessidade. A questão de insolação, de acabamento, de tamanho, por isso de que, veneziana, etc. Mercado imobiliário não é para amadores, pessoal, porque não tem escala de verdade. Cada coisa tem que ser pensada nos seus detalhes. Começa que a legislação é completamente diferente em cada lugar, né? Cada cidade. Você cruzou a linha da fronteira da cidade, já é diferente a legislação. E olha então, o que eu tenho falado, por exemplo... Fábio. Eu estou falando de um mercado que depende da escala. Uhum. E a gente não consegue, a gente pode escalar na própria praça, mas um produto não serve para outro. Então, você vê, a gente tem necessidade da escala e não consegue. Pessoal, tá aproveitando para fazer. Eu vou fazer mais uma última pergunta antes de mostrar mais alguns dados. Mas Priscila Hertel também muito feliz com a Roga, que está desenvolvendo lá muito a região. O Aderlan falando dos compactos, que eu vou pedir tanto para o Dimas quanto para o Putinato falarem de produtos de investimento como um todo, assim que eu terminar de falar aqui, né? Até porque lá em Porto Alegre está se lançando, a própria Cirela também colocou
produtos que são especiais, que podem ter hotel junto, outras empresas estão colocando isso, então tem muito produto de investidor, seja o compacto, a sala comercial ou unidades hoteleiras, né? Tem aqui o pessoal falando da questão do MAP, a gente vai falar isso mais para frente. Em relação ainda ao produto de investidor, o Richard pergunta da questão do STJ vetando o Airbnb, se as empresas estão, por exemplo, já preparando isso para a convenção de condomínio, né? O que mais aqui? Patrícia, vai ter no final do mês, eu acho, um webinar da região Nordeste, tá? Junto com a Abrainc, ela está pedindo coisas lá do Nordeste. Tem uma série de outros aqui. Putinato, Leandro Godinho, diz que aprendeu sobre o mercado com a Cirela, em Curitiba. A fase da Cirela em Curitiba foi quando ele aprendeu como é que é o mercado imobiliário aqui. Então, vocês deixaram aí marcas que não são só prédios. Entre vários outros comentários, Home Equity, etc. Pessoal, olha, que bom que vocês estão falando bastante. Vamos para a última pergunta antes do ciclo de novas informações que eu vou mostrar. Começando por você, Daniel, e terminando ali no Putinato, como é que vocês estão vendo o mercado para investimento, podendo falar de produtos compactos, ou de hotel, ou de escritórios? O que você está vendo aí, Dimas? Bom, aqui na nossa região, a gente tem um desafio muito grande, né? A gente tem um custo da terra extremamente alto, com um potencial construtivo relativamente baixo, né? Então, é uma equação bastante complexa de fechar. Nós temos um mercado de locação muito bom e muito grande. Então, tem muita gente, muito estudante, muita gente nova vindo para cá. O mercado de tecnologia, ele é muito forte, então traz muita gente para cá, que tem até muito esse viés de não ser o comprador, né? Ele é um cara que vai passar uma temporada de 6, 12 meses aqui, ou 2 anos, tal, e de repente daqui a 2 anos ele vai estar na Austrália, né? Então é uma coisa que a gente vê que as pessoas têm um mercado muito favorável para esse perfil de locação aí, vamos chamar long stay, né? Airbnb é fraco aqui ainda, a gente tem uma malha hoteleira que até está um pouco antiga, mas ela sobram muitos quartos na baixa temporada. A gente tem uma concentração muito grande de alta temporada, né, de ocupação, e depois isso relativamente sobra. Então, o Airbnb não é tão forte, mas teria espaço. Mas o nosso grande desafio é viabilizar essa equação do potencial baixo com custo, né? Para que também a gente não consegue repassar esse valor para locação de forma ilimitada, né? Então, o desafio é esse, mas tem espaço sim. Hotéis, pouco, diria. Salas comerciais, nós tivemos uma enxurrada, né? Quando o Putinato falou ali todo mundo combinou e foi para um lugar e gerou um excesso de oferta, eu lembrei do que aconteceu em Floripa há alguns anos atrás com salas comerciais. Todo mundo teve a mesma ideia e houve uma enxurrada, e até hoje tem um excesso de oferta em salas comerciais aqui. No caso, acho que a gente lançou, foi muito feliz num tipo de produto que a gente chama Smart Living, que tem essa pegada de ser apartamentos compactos, ou realmente uma conta dura de fechar, o plano diretor não ajuda, te obriga um volume mínimo de vagas e tal. Então, é um desafio, mas tem encaixado bem, né? E a gente já tem colocado essa questão do Airbnb na convenção. Então, aquela coisa do que é combinado não é caro, né? Na largada, aqui vai poder Airbnb, vai poder short stay, vai ter isso aqui, como tem alguns produtos que não se encaixam nisso, né? Eu acho que aqui seria um mercado muito promissor. Se a gente conseguisse melhorar um pouco essa questão aí de eficiência de projetos, teria uma demanda muito grande de locação. As imobiliárias especializadas aqui têm baixíssima disponibilidade. Putinato, e eu vou colocar uma coisa aqui.
sabe que o Rio de Janeiro está discutindo o plano diretor. E proposta da prefeitura, tá? Na região centro antigo, vai poder construir 15 vezes a área do terreno. Pensou que maravilha? 15 vezes a área do terreno. Né? Em Botafogo vai ser de 7 a 11 até, nas propostas aí. Nossa, imagine o que é uma coisa dessa aí, né? Para poder construir. Para nós do mercado é um sonho, né? Porque o mesmo problema que o Daniel colocou existe aqui em Porto Alegre, né? Que você aqui tem lugar que você tem 1,4 vezes o terreno, 2,5, você chega no máximo em 3 aqui. Então, conseguir um potencial maior é uma coisa maravilhosa, porque você consegue fazer um VGV maior. Aqui a gente comprou um terreno de 5 mil metros quadrados e você vê dá 100 milhões de VGV, né? Que nem isso, 80, 90 milhões de VGV. Então é complicado, né? Imagina, tem um aqui que a gente está juntando 14 casinhas, imagina a complexidade para depois lançar um VGV pequeno, né? Então, assim, acho que o plano diretor, esse ano é de mudança também em Porto Alegre, a gente torce para que alguns pleitos aconteçam. A gente sabe que a prefeitura está querendo fazer essas mudanças também. Vamos ver aí o que vai acontecer ao longo do ano. Mas a pergunta é sobre investimentos, né? Investimento, a gente costuma fazer algumas coisas aqui como premissa da empresa, que é o seguinte: a gente vai lançar um investimento que nós gostaríamos de comprar também, né? Como pessoa física ali para investir. Boa. Porque a gente quer um investidor feliz. E se ele estiver feliz, ele vai investir mais com a gente, né? Isso não é falácia, realmente é como a gente pensa. Então, a gente veio aqui e lançou alguns produtos compactos com muito DNA. Isso é, perto de uma universidade chamada URGS ou perto da PUC. Um produto bem localizado, de uma forma central, próximo a um parque aqui, Parcão chama, tal, não sei o quê. E a gente teve sucesso em todos esses produtos que a gente lançou, de vender 100%. Né? Então, a gente fica muito feliz com esse sucesso. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que essas ondas acontecem, né? E depois você tem o prazo para entregar esse produto e realmente o investidor está feliz. Então, a gente tem alguns produtos que estão sendo entregues já esse ano, desses produtos lançados no passado. A gente tem uma empresa que se chama Charlie, que a gente fez uma parceria para ele fazer a gestão, porque está lá 350 apartamentos. Então, ele vai lá, ele mobília, ele faz toda a parte de tecnologia para conseguir alugar ou short stay ou long stay. A gente já tem isso também na convenção de condomínio para não ter um problema no futuro junto com os moradores. E a gente está vendo uma grande aderência dos investidores para... tem aqui... Só um minuto. Fique tranquilo. E aí, dentro disso, a gente tem esse pessoal aí e a gente vê uma grande aderência dos investidores, né? Então, tem lugares com 300 e poucos apartamentos que a gente já tem 100 investidores mobiliando, só que são regiões que a gente acredita que vai dar realmente um bom retorno para esses investidores. Então, a gente acredita muito nisso. Só que quando você começa a ultrapassar a quantidade que a cidade aguenta, você tem que ficar de olho. A gente até acha que cabe um pouquinho mais, ou se você tem algumas regiões realmente com DNA bastante forte, você realmente pode lançar um produto como esse. A gente tenta fazer de uma forma onde vai o pacote completo para esses investidores. Mas quando tem uma mudança, por exemplo, do plano diretor que aconteceu em São Paulo, que muitos produtos aconteceram lá, praticamente ficou uma maneira de você viabilizar o projeto, você lança os produtos compactos. E começa a ter muito, por mais que São Paulo é uma grande potência, tem uma hora que você tem que ficar de olho, até onde vai. Né? Se você está do lado do metrô, se você está num lugar especial, é lógico que vai. Mas tem que estar muito de olho no mercado e pensar bem no business que você está colocando para as pessoas. Quando você fala a parte de hotelaria, a gente tem alguns hotéis que nós lançamos aqui já no passado. E a parte de salas comerciais,
ainda não voltou aqui para a gente voltar a lançar, tá? Mas acho que é praticamente isso que a gente vê. A gente coloca sempre um produto que a gente acredita. É lógico que com o CDI alto agora, o investidor vai pensar se é melhor deixar no CDI ou lá, mas a verdade é que a nossa cultura, a gente gosta de ter um bem, né? Então, é muito bom você ter lá um investimento onde você poupa, daqui a pouco você vê se você tem um apartamento seu. Então, eu acho que nessa disputa entre o CDI a gente ganha ainda. É uma coisa boa, ainda mais em tempos de guerra, viu, pessoal? Em tempos de guerra. Vai que dá um problema e os títulos e tudo que a gente tem. Uma coisa, complementando, né, essa questão, eu acho que tem um investidor aí, vamos chamar assim, mais tradicional, que gosta do imóvel, ele está olhando para a Selic e está dizendo, ok, mas isso vai passar. Né? Então, ele está olhando no médio e longo prazo também e não está deixando de fazer o investimento naquele projeto, naquela localização que ele acredita. Talvez tenha alguns entrantes que olharam muito o imóvel só como um produto quase que exclusivamente financeiro lá no juro baixo. Esse cara talvez tenha dado uma retraída, mas eu acho que tem um percentual muito grande da população, assim como o Putinato falou, que quer ter um investimento seguro, né? Não se sente seguro com dinheiro no banco, aí, com dinheiro rendendo juros somente. Fábio, acho que só para complementar, a gente tem uma pesquisa aqui na Brainc que todos os presidentes das empresas respondem sobre expectativa de preço, né? Até o Breno, um dos respondem, acho que o Thales pela Roga. E dessas expectativas, todos foram unânimes em dizer que há uma expectativa de aumento de preço de imóvel daqui a 3, 4 anos, e que o momento, então, para compra é excelente. Eu acho que você já viu algumas vezes nosso estudo, né, Fábio? Porque ele fala o quê? 2010, que foi chamada de uma década perdida, o cara que investiu em imóvel ganhou 16% ao ano em média. Se ele for de São Paulo, foi 18%. Então, assim, ganhou muito fácil de CDI numa década que foi teoricamente desfavorável. Então, assim, eu vejo investimento imóvel como uma grande aplicação. Eu dei uma entrevista ontem para o Valor Econômico, não sei que dia que vai sair, falando sobre a guerra e o preço dos imóveis. E uma das coisas que eu discuti e que ele perguntava também se isso estava impactando o preço dos imóveis na Europa e o que podia acontecer. Eu disse, eu não tenho dados específicos. Na Europa, Fábio, eu vi um dado ano passado que na Inglaterra as famílias, apesar de todos os anos de crise, as famílias ganharam mais de 1 tri, acho que de euros com a valorização de imóveis. Então, era justamente o que eu estava falando, era que, independente da guerra, eu acompanho, a The Economist tem uma seção que ela sempre publica preços de imóveis, tem países que ela tem os dados de 80, de 90 anos de valorização de imóveis. E os imóveis estão subindo acima da inflação constantemente no mundo inteiro. E quando você tem uma liquidez, você tem dois motivos principais. Você tem uma dificuldade crescente de construção nas grandes cidades, falta área, naturalmente, e você tem uma liquidez grande. Então, a liquidez aumenta o custo do imóvel, porque milionários compram muito imóvel, inclusive como investimento, etc. Né? Vale em algum momento a gente fazer um webinar sobre isso aí. Eu quero compartilhar aqui para mostrar os últimos dados e a gente ir para a última rodada de debates. Tá? Lembrando, pessoal, quem não se cadastrou, se cadastrem nas nossas redes sociais, sigam a Brain, sigam a Brainc no LinkedIn, no YouTube, no Instagram. Não sei se a Brainc está em mais algum. A Brain só está nesses 3 aqui. A gente não Facebook também nós estamos. Vocês estão no Facebook. A gente não está no TikTok. Quem sabe vamos fazer um TikTok ainda aí, né? Para entrar. Mas não, brincadeiras à parte, entre no nosso YouTube, nas redes sociais, nos acompanhe. E pausa. A gente tem podcast também, Fábio, que vale a pena. E depois, nossas podcasts estão bem interessantes. Bom. Começou no passado, né? Tive o privilégio de dar uma entrevista lá também. Verdade. Pessoal, curtam esse vídeo aqui. Já estamos em mais de 160 curtidas do vídeo. Isso é importante. O YouTube entende likes como algo que é legal. Né? Like, legal. Então, curtam aí também. Estou me dando uma de youtuber aqui. Vamos lá. A última parte eu quero falar de crédito e mostrar o quanto está sendo lançado e vendido. Ano passado, o Brasil bateu o recorde.
pela primeira vez passou de 200 bi de financiamentos pelo SBPE. Aqui tem imóvel usado, novo e apoio à produção. Mas é o mesmo conceito na curva inteira. Vocês vejam que o mercado imobiliário começa, de fato, a existir lá por 2006, 2007. E de verdade mesmo em 2008, que o valor presente eram 52 bilhões de reais. Só ultrapassamos o recorde da faixa de 160 bi de 2013 e 14 no ano passado, que foram 866 mil imóveis financiados nas diferentes categorias do SBPE. Mas teve gente, inclusive, que perguntou de aumento dos juros. Olha, Putinato, Thales, que legal aqui, ó. Quem vai tomar 200 mil de crédito, não é o imóvel de 200 mil, um financiamento de 200 mil, a uma taxa de 6%, nós entramos aqui na Brain, em vários bancos para pegar a taxa média, 6%, tempo máximo de financiamento, teriam 3 milhões e 100 mil famílias que poderiam financiar esse imóvel. A 12% seriam 1.289.000 famílias, é 1.800.000 a menos, cai mais da metade. Nós não achamos que a taxa vai chegar em 12% aqui na Brain, eu já vou explicar o porquê, a gente acha que vai ficar mais perto de 10% aí do SBPE. Vejam que a 6%, 28,7% das famílias da região sul conseguem financiar 200 mil reais no banco para um imóvel. A 12%, 11% das famílias. E a 10% de juros do crédito imobiliário cai de 28% para 14%, pela metade. Então, aumentar os juros de 6% para 10%, cai a metade o número de famílias que podem tomar um crédito. Um crédito de 500 mil, que a maior parte das empresas de vocês aqui, um imóvel de 1 milhão, se o cara tomar metade, 500 mil. 3,7% das famílias podem tomar o crédito, a 10%, 1,8%, metade, e a 12%, 1,4%. Cai de 407 mil para 151 mil famílias. Eu fiz um quadro resumo das 10 maiores cidades em população da região sul. Então, em Curitiba, a 10%, 200 mil, 392 mil pessoas poderiam tomar esse crédito. Em Porto Alegre, 251 mil pessoas. Em Florianópolis, 134 mil. Em Joinville, 38 mil. Em Caxias do Sul, 46. Em Joinville, Londrina, 45. Maringá, 35. Blumenau, 27. Canoas, 17. Ponta Grossa, 12. E aqui eu coloquei a participação que isso representa do total de famílias. Representa aí 20% das famílias da cidade, 16% das famílias da cidade, 22% das famílias da cidade. E aqui é 500 mil, eu não quero entrar no detalhamento, isso aí vai ficar com vocês, mas mostra que esses dados aqui são dados oficiais do IBGE, tem defasagem, mesmo eles sendo atualizados para 2020. Mas tem gente que mente a renda lá no imposto de renda, e daí pode acontecer isso, de uma cidade como Canoas dizer que oficialmente há 500 mil de financiamento, o cara teria que ter uma renda que não tem gente ganhando dinheiro, isso lá. Tá? O mercado residencial de 2017 a 21, que a Brain coleta mensalmente nas cidades de Curitiba e Porto Alegre, e trimestralmente na cidade de Florianópolis, eu vou fazer já a soma aqui desses 5 anos. Curitiba colocou quase 24 mil apartamentos, 41% do total. Porto Alegre, 24 mil, 42% do total. E Florianópolis, 10 mil. Ano passado, Curitiba deu uma esticada para 7.900. Como é que isso está dividido entre Casa Verde e Amarela e demais padrões? Curitiba, 13% da média desses anos foi Casa Verde e Amarela. Porto Alegre, 27%. E daí, Putinato, eu fui verificar, não acredito.
E olha, a MRV e a Tenda, a MRV em especial, uma porrada de unidades colocadas lá para a região sudoeste da cidade. E em Florianópolis, capital, míseros 4%. Unidades acima de R$1,5 milhão. Acima de R$1,5 milhão. 7% em Curitiba, 8% em unidades em Porto Alegre e 10% em Florianópolis. A gente foi olhar a VGV e você tinha acertado o número aí, olha, Putinato. 4.600 em Porto Alegre ano passado, em Curitiba quase 4.800. Quase dobrou aqui em relação aos 2 anos anteriores, hein? Curitiba, nos últimos 5 anos, colocou a valor presente 13.300 e Porto Alegre 13.600 e Floripa 5.300. Ano passado, 640 milhões. Está sendo mais lançado Dimas na região metropolitana do que em Floripa pela dificuldade de colocar no mercado. Não porque não tem mercado, pela dificuldade de colocar no mercado. De aprovação, né? De aprovação. E o último gráfico que eu vou mostrar, para nós voltarmos ao debate, em Curitiba, 13% é Casa Verde Amarela, de vendas, 76% é de standard até R$1,5 milhão e 11% das unidades acima de R$1,5 milhão. Floripa, em unidades, 37% é Minha Casa Minha Vida, Casa Verde Amarela, 56% até R$1,5 milhão e 7% acima. Floripa, 84% do que está sendo vendido em unidades em 20 e 79% em 21 foi acima de R$1,5 milhão. E em VGV, aí muda, né? Claro, Casa Verde Amarela vale menos. 70% é standard. Vou direto aqui no luxo. 12% do que se vendeu em 20 e 7% do que se vendeu em 21 é acima de R$1,5 milhão em Curitiba. Porto Alegre, a participação é maior. 12 empatou em 20 e 13 em 21. E Floripa, em VGV, né, 23 e 11. Ou seja, a participação em dinheiro tem crescido. Deixa eu descompartilhar aqui. Trazendo temas para a nossa última rodada. Juros. Diminui o número de famílias. Diminui, portanto, o tamanho que pode entrar no funil lá dentro. Ainda que o número de famílias que queiram comprar imóvel se mantém constante. Quem entrar depois na apresentação, que se inscreveu, vai poder baixar, vai ver. Nós não temos menos famílias querendo comprar, mas nós temos menos famílias podendo comprar. O tamanho do funil diminuiu. Tem que ficar atento a isso. E piora a situação quando alguém aqui tinha colocado que estamos numa renda baixa, porque a renda caiu, né? A inflação subiu também para o consumidor. Então, um tema, juros. Outro tema que o Putinato alertou mais de uma vez, de mais uma forma aqui na reunião, nosso bate-papo. Tamanho potencial do mercado. Será que 4,5 bi, 4 bi sustenta todo ano? Será que sustenta todo ano? Né? Pessoal, então, vejam que em unidades não estamos crescendo tanto. Falar de 6 mil e poucas unidades, 7 mil em Porto Alegre e Curitiba por ano, para uma cidade de 1.600.000 habitantes lá e 2 milhões aqui, não parece que unidade seja problema, mas parece que o aumento de preço, pelas dificuldades de custo e de restrição de construção, estão fazendo com que em VGV fique um VGV alto, porque é difícil de colocar no bolso. Eu costumo dizer, para jogar a bola para vocês, o problema não é o preço médio de R$50 mil o metro. O problema é que quantos apartamentos podem ser lançados em Curitiba, Porto Alegre, Floripa, ou Caxias, Londrina, Maringá, a 50 mil? Qual é o tamanho do mercado? É claro, eu estou falando de 50 mil, que é muito alto, mas qual seria o tamanho do mercado a 20 mil em Porto Alegre? Qual seria o tamanho do mercado a 15 mil? Começando aqui, Thales, como você não tinha participado da última, Joinville, por exemplo.
Há 3 anos não tinha nenhum imóvel acima de 10 mil. Nenhum. Agora tem um monte de empreendimento acima de 10 mil. Um monte. O mercado se sustenta nesses patamares de preço? Ou muita gente está indo, muita empresa, incorporador está indo para cima desse preço? E depois nós vamos falar de juros. Primeiro eu quero falar do tamanho do mercado aí no médio e alto padrão, em especial no alto padrão. Vamos lá. Tá. Vamos lá, Fábio. Realmente aqui em Joinville, do último semestre do ano passado até hoje, teve uma explosão de lançamentos aí voltados para o médio e alto padrão. Vamos falar de produtos com ticket aí acima de 900 mil, 800, 900 mil aqui para Joinville. Então, eu particularmente, eu acho que o mercado não absorve, né, tamanha quantidade de unidades, né, tem muitos players, muitos lançamentos pulverizados, e a gente sabe de outros que estão vindo, então vai ser uma guerra aí de mercado, né, para poder conseguir buscar esse mercado. E quando você pega a pirâmide aqui, você vê que não tem tantas pessoas com potencial de compra, né? Então, tem um impacto grande, muito ocasionado pela elevada taxa Selic, né? E quem precisa do financiamento, se bem que quando você começa a subir o ticket, passa do 1,5 milhão, você já começa a não ter tanta procura por financiamento, mas sim compra direta, né? Porque já é um mercado diferente. Mas eu acredito que no médio alto padrão a gente está com um volume muito alto de lançamentos, e eu acredito que vai ser uma briga muito grande para poder conseguir ganhar espaço, e vai ocasionar da gente ficar de novo com aquela onda que aconteceu, que você acompanhou bem em Joinville, de ficar sem lançamentos por um período. Então, eu acho que isso vai acontecer para os próximos 2, 3, 4 anos, né, da gente começar a ver uma redução de quantidade de lançamento nesse segmento específico, e uma lacuna a ser preenchida, né, no segmento ali, vamos dizer que é na linha econômica, que hoje a grande maioria das empresas está apanhando muito por causa da pressão de custo, que já foi falado aqui por todos. O Breno acompanha isso aí de perto, né, para a gente poder conseguir estar viabilizando, trazendo os produtos que cabem no bolso dos clientes. Então, eu acho que quem conseguir ter esse trabalho bem feito dentro de casa, né, conseguindo neutralizar esses efeitos, mantendo os produtos com a qualidade, né, que tem que entregar, vai ser um sucesso, né? Porque realmente o volume de lançamentos nessa categoria não está acontecendo. Putinato, te preocupa mais os juros ou te preocupa mais o excesso potencial de oferta? Os dois, né? Tem que analisar tudo. Tem que analisar tudo sempre. Realmente acho os dois. A gente acha os dois. E você acredita que esse ano, por tudo que você está ouvindo aí em Porto Alegre, quanto que o mercado deve lançar? Acho que talvez mais do que foi ano passado. Isso que me preocupa, né? Tem gente anunciando junto com os corretores que vai lançar bastante coisa. Se você pegar um número, é estrondoso. Só que eu duvido que faça isso, porque é meio kamikaze, né? Porque todo mundo vai querer participar um pouco. Ninguém vai deixar de lançar um pouco. Então, se tiver uma estratégia kamikaze, essa empresa mesmo vai sofrer no futuro, né? Então, eu estou falando de forma geral, não estou falando sobre especificadamente ninguém, mas quando a gente vê o número que cada um anunciou, no montante o bolo está... Por isso que exatamente eu tenho esse range entre o mínimo e o máximo que a gente quer lançar. A gente tem um bom land bank, não é muito aqui, mas tem um bom land bank para esse ano e ano que vem, que a gente quer performar ele, mas sempre de olho no mercado, que não adianta lançar, agora não pode mais falar assim, né, sem combinar com os russos, né, mas acho que não é uma boa, mas a gente tem que combinar com o mercado, né, o que vai acontecer e lançar e vender. Porque o nosso mercado não é para amador, a gente sabe que tem que ser muito respaldo, né, financeiro para lançar um empreendimento, conseguir construir, conseguir entregar bem feito, independente se você vendeu bem ou mal, você precisa entregar para aqueles clientes perfeitamente. Então, a gente tem que adequar o mercado para ficar sempre sadio, vamos dizer assim. Breno, você tem sentido dentro desse contexto uma saída de pessoas das capitais para cidades da região metropolitana, cidades vizinhas da região metropolitana? Isso está acontecendo como uma forma de fazer encaixar no bolso do próprio consumidor? Está no mudo, Breno. A frase "está no mudo" é uma frase que
surgiu com a pandemia. Tá no mundo. Desculpa aí. Se a gente considerar o segmento econômico, é muito difícil de estar viabilizando nas capitais. A Prestes tem um exemplo disso, né? A gente veio com foco em Curitiba, inicialmente, para repetir o nosso modelo de atuação, né? Fazendo o que a gente sabe fazer e tal. Começamos a fase de prospecção muito voltada a ter, a não extrapolar o limite do CVA em Curitiba. E o que aconteceu? Nem nas regiões metropolitanas a gente está conseguindo, hoje está extrapolando até o limite das cidades da região metropolitana que a gente está atuando. Por exemplo, São José dos Pinhais. O plano era ter lançado um empreendimento ali 100% dentro do limite, e sábado agora a gente vai lançar sem a mínima condição de colocar isso dentro. Por sorte, é um empreendimento pequeno que a gente vai conseguir acomodar. Mas, realmente, a volatilidade de custo nos obriga a fazer esse movimento, né? Ou você não lança, ou lança mitigando o risco, né, com empreendimentos menores e buscando esse público que está acessando o teu produto, né? Célia, se foi comum dizer nos últimos meses que o alto padrão não é muito atingido pela alta da taxa de juros, porque ele tem poupança, tem renda. Mas eu tenho alertado constantemente que o sujeito que compra um apartamento de 1,5 milhão, 3 milhões ou 5 milhões, tem dinheiro no banco e existe um negocinho chamado custo de oportunidade. Há um ano atrás ele ganhava 20 mil para cada milhão guardado. Agora ele ganha 130. Fazendo uma conta de padeiro, né? Vocês têm sentido uma dificuldade maior de fechamento desse sujeito pelo fato dele querer manter o dinheiro guardado, entesourado no banco? Fábio, assim, cliente é um negócio que a gente olha caso a caso. A pessoa que vai para o plantão hoje nosso, até acho que esses dias eu vi uma pesquisa da Brain até sobre isso. Quando você visita o plantão e que você tem esse desejo de trocar a casa, isso fica mais forte do que manter o dinheiro investido em CDI ou uma situação desse tipo. O que a gente tem sentido hoje? As pessoas têm ido no plantão com esse desejo. Eles não vão mais no pensamento de meu dinheiro está investido a 2%, 3%, 4% e eu tenho um retorno. Até numa situação tipo assim, eu quero uma casa melhor. Por isso que eu acho que até 1,5 milhão ou acima de 1,5 milhão, o financiamento acaba não sendo um dificultador, porque esse cliente tem capacidade de buscar financiamento ou a própria poupança dele é maior. O que a gente sentiu é assim, o cliente que tem esse foco de hoje eu compro um apartamento, ou eu vou deixar e vou render no CDI, ou eu vou ter um investimento mais no mercado financeiro, esse está mais difícil de entender. Agora, em compensação, tem um negócio bem interessante para essas pessoas onde que tem mais poder aquisitivo. Eles também têm mais informação e estão acompanhando que o custo da construção civil vai aumentar. Infelizmente, a gente está trabalhando isso é muito foco nosso hoje de entender o que vai acontecer nos próximos anos em termos de custo. E, infelizmente, nós vamos ter que repassar isso para o cliente. Então, essa pessoa também que tem mais dinheiro também tem mais informação. Então, ele vai fazer essa conta e a gente tem conseguido, óbvio, o Dimas comentou, o Daniel Dimas comentou, existe um esforço mais hoje de mostrar, inclusive ao longo do tempo. Toda essa dificuldade que a gente está enfrentando hoje, de muito lançamento, a gente já passou, né, gente? Nós estamos nesse mercado há um tempão e sabe que alguma coisa vai sempre refletir, principalmente porque em alguns locais... Então, vai acontecer. A gente está passando hoje, infelizmente, no Brasil, desde 2014, a gente vem crise após crise, mas, assim, depois de um 2020, que a gente não sabia se a gente podia sair de casa, depois a gente teve que sair de casa correndo para vender. Depois de um 2021, que eu acho que todos nós aí nós todos comentamos que performamos, né? Então, 2022 também vem com as suas dificuldades e a gente vai ter que passar por elas, né? Porque 2023 também vai vir aí com alguns benefícios e as suas
né, abundâncias, vamos chamar assim, de outras situações. Então, o que a gente enxerga nesse momento é assim, o cliente que tem foco no mercado financeiro não vem procurar a gente com esse sentido mais. Procurou em 2020, procurou em 2021. 2022 ele vai estar buscando outra coisa. Agora, o cliente que entende um pouco desse mercado, ele vem e acaba fechando e comprando. Eu acho que todo mundo deve ter percebido isso nos seus pontos de venda. Pessoal, vou fazer a rodada de encerramento, pedindo para cada um fazer seus comentários finais aí em 1 minutinho, 2 minutinhos. Vamos terminar lá depois no Renato, começando pelo Dimas, já agradecendo também a participação de todos vocês. Temos ainda 300 pessoas nos assistindo. E, Daniel, vocês vão crescer esse ano, vão lançar mais esse ano? Estão confiantes ou estão mais ponderados? Bom, acompanhando um pouquinho o que todo mundo falou, eu acho que todas essas preocupações elas são extremamente pertinentes. Talvez aqui em Floripa a gente viva uma situação bem atípica que, mesmo que todos os players quisessem lançar muito, a gente não consegue. Então, a nossa, eu sofro quando eu fico escutando assim, poxa, nós estamos planejando lançar isso, lançar aquilo. A gente lança conforme a agenda da prefeitura, que eu falo. Então, todo o nosso projeto, ele sempre tem um plano de lançar em 12 meses, vamos hipoteticamente, e ele acontece com 18, com 24. Então, assim, a gente está sempre atrasado. Então, quando tu me pergunta se a gente vai lançar esse ano, depende, né? Depende do que a gente conseguir tirar, né? Fazer essa esteira rodar. Então, realmente as limitações aqui são grandes, né? 2/3 da nossa ilha é área de preservação. No 1/3 que não é preservação, praticamente 70% você pode até 3 pavimentos. Então, você vê que é o seguinte, o quão limitado é para se produzir alguma coisa aqui. Mas eu acho que, de novo, tudo também tem que ser acompanhado, a questão da oferta e tal. De tudo que todo mundo falou, eu incluiria uma preocupação, que eu acho que é uma discussão, que é assim, quando você começa o preço da moradia a subir e a gente começa a excluir muito as pessoas das cidades, a gente está criando um problema urbanístico seríssimo, que já é, de uma certa forma, grave, que são questões de mobilidade, que são questões de funcionamento das cidades, né? Então, a gente não consegue controlar o preço das commodities mundiais, esse tipo de coisa não tem o que fazer. Mas o segmento, as prefeituras e os planos diretores poderiam criar algum tipo de compensação nesse sentido, para que a gente consiga compensar ou não fazer o preço da moradia subir do jeito que está subindo. Porque quando o preço da moradia sobe do jeito que está subindo, não quer dizer que está melhor para as incorporadoras, né? Está melhor para as empresas. Não é esse a conta, né? Então, eu acho que é uma discussão importante de que, seja na questão tecnológica ou na questão de regulamentação, a construção civil precisa se movimentar, porque senão a gente vai ter um problema seríssimo, cada vez mais sério, né? A questão de mobilidade, de funcionamento das cidades, e aí, consequentemente, com o mau funcionamento de uma cidade, o ativo imobiliário também começa a cair, aquele lugar que você chegava, você não chega mais, e isso tudo gera impacto nos preços. Então, no mais, agradecer aí o papo e o aprendizado aí com todos esses feras aí do mercado aí. A gente que é da cidade menor aqui, aprende muito com os grandes aí. Legal, Dimas, brigadão. Thales? Bom, Fábio, eu acho que, primeiro, concordo com tudo que o Dimas acabou de falar aí, né? Realmente é um grande problema aí urbanístico, isso que está acontecendo. Nós vamos, né, ter as consequências. O Breno trouxe o depoimento aí que nem São José dos Pinhais está conseguindo enquadrar os empreendimentos. A mesma coisa está acontecendo aqui em Joinville. A gente também, né? Nós, da Roga, atuamos em vários segmentos, né? Nós temos desde o produto do CVA até o empreendimento de 6 milhões de frente com o mar. Então, a gente consegue perceber aí os movimentos que acontecem em cada um desses nichos e, sem dúvida alguma, nessa cadeia de baixo aí, nós temos lutado assim dentro de casa com todas as forças para poder conseguir viabilizar esses produtos, para que a gente consiga atender essas famílias que precisam, né, comprar. Então, é um problema e realmente
eu acho que essa força coletiva, a própria Abrainc tem ajudado muito, né, junto com a CEBIC, aí, para poder a gente conseguir neutralizar esses efeitos, o próprio aumento dos subsídios que aconteceram, esse impacto. Então, eu acho que essa força coletiva, né, nós temos que estar preocupados com isso para poder continuar conseguindo viabilizar e não ter todo esse efeito que o Dimas acabou de falar. Do ponto de vista do planejamento da Roga para esse ano, a gente está muito otimista, mesmo com tudo que está acontecendo. O primeiro trimestre nosso agora, de 2022, foi muito bom mesmo, quase 30% de crescimento em relação ao mesmo período do ano passado, que já tinha sido muito forte, e a gente planeja lançar 1 bi nesse ano de 2022, aqui na região do norte de Santa Catarina. Então, estamos otimistas mesmo com tudo que está acontecendo, né? E fica essa atenção aí para o efeito inflacionário, para que a gente consiga trazer ainda produtos aí acessíveis para todas as faixas de renda aí que a gente atua. Muito bom. Estou vendo que está crescendo o número de empresas atingindo o patamar do bilhão e que não tem capital na Bolsa. A Plaenge é a maior das empresas no Brasil de capital fechado, né? É uma SA, mas é de capital fechado, né? Vocês também vão crescer esse ano, Célia? Essa é a nossa expectativa, né? Até nesse momento, o primeiro TRI foi muito positivo, né? Conseguimos. O ano passado foi um ano para nós, assim, acabamos de publicar o nosso balanço também, bem positivo. Nos sentimos, assim, pelas mesmas as dificuldades que nós tivemos em relação ao aumento excessivo de insumos, nós conseguimos atingir, né, os objetivos e as nossas metas. Nós acreditamos que esse ano também vai ser um ano positivo. Até o momento, a gente tem feito lançamentos e tem tido sucesso. Isso é muito interessante, porque, como existem essas dificuldades, o que a gente tem aprendido também é ser mais regional, vamos chamar assim, de cada cidade. Eu achei que o Breno comentou isso bem positivo, não existe uma cidade específica que seria igual a outra. A gente tem uma Plaenge em cada cidade, uma Plaenge com gestores e com cultura bem regional. E a gente entende que 2022 é um ano de muitas possibilidades, né? E a gente está buscando isso, de enxergar e nichando isso, e também de crescimento, né? Como você mesmo comentou, a gente está começando outras atividades em outras cidades, e isso é para elevar cada dia mais o nosso VGV total, tanto não só aqui no Brasil, como no Chile também. Mas já passamos os bis, né? Para empresas de capital fechado, isso realmente para nós é uma vitória, né? E traz bastante orgulho da gente estar conseguindo. Então, parabéns aí a todo mundo pelo desempenho do ano passado. Eu desejo aí todo mundo cada dia mais sucesso, que nesse nosso mercado que a gente consiga ser forte, né? Com o pessoal da CEBIC, a Brinc, Sinduscons e com você também, Fábio, que nos ajuda bastante. Obrigada. Obrigado, Célia. Breno. Bom, eu vou concluir aí a minha fala dando enfoque no primeiro slide teu, Fábio, que é a importância, né, de nós, aí, incorporadores, construtores, na geração de emprego do país, né? Então, até me surpreendeu bastante o número de 483 mil. É um número muito significativo, né, para a construção, ou melhor, para a reconstrução do país, né? Então, o poder que as consultoras têm no efeito da economia é gigantesco. Uma vez calibrado as condições, o mercado, inflação, renda, etc., a gente tem aí a possibilidade de contribuir, né, com o crescimento do PIB e fazer com que a economia gire, no fim das contas, favorecendo até o próprio negócio nosso, né? Agora, é importante que a gente faça apelos, aí, principalmente na questão do governo, né, para que eles entendam o setor e contribuam para que ajude a isso acontecer, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que nós geramos muitos empregos. Agora, se tivesse um estímulo ainda maior para esse segmento, que hoje está desestruturado, ou seja, os tetos já não condizem com a realidade, os juros estão sofrendo um problema para a renda desse cliente e o custo de construção explodiu exponencialmente.
Então, se isso tivesse sido feito há 6 meses atrás, 7, 8 meses, com certeza esse 483 poderia passar de 600 mil empregos. Porque nós estamos aqui com inúmeros projetos na prateleira. Se dependesse da demanda e simplesmente da decisão aqui da Prestes lançar, a gente poderia estar lançando 700 milhões esse ano. Por que a gente não planejou isso? Porque é muito arriscado. Tem empreendimentos que estão ali já no teto, onde a gente fala, não, segure, porque nessas condições aqui vai dar problema, a gente vai virar uma rentabilidade com prejuízo, como foi inúmeros empreendimentos que a gente teve. Porque sucesso de vendas era quando você vendia 40%, 50% na planta, né? E eu fui pego com uma safra inteira de produtos muito bem vendidos no começo. E historicamente, nossos orçamentos eram ligeiramente abaixo do que a gente planejava nos últimos 5 anos, né? Então, tamanha a importância do governo estar nos escutando e contribuindo e mexendo, que eu termino fazendo esse apelo aí, né? Dizendo que a gente está preparado, mas que sozinho a gente não move, né, esses empregos aí. Então, eu concluo dessa forma. Vamos torcer para as coisas melhorarem e vocês poderem lançar os 700 milhões aí. O Renato vai dar a palavra final depois, falando dos bi lá do FGTS. Futinato, gosto muito sempre das suas colocações, porque elas são sempre muito assertivas e realistas. Não, colocações são assim, primeiro que meta a gente não dá, né? Porque a gente é uma empresa de capital aberto, a gente não pode dar. Então, eu não vou falar de meta aqui. Eu só vou dizer o seguinte, barriga no balcão, muito trabalho, que a gente vai ter um monte de desafio esse ano. O que não vai faltar é desafio. E é lógico fazer o máximo que conseguir dentro do que a gente combinar aí com os russos, vamos dizer assim. É isso aí. Beleza, e um ótimo dia para vocês aí. Ainda vou ouvir o Renato. Renatão. Não, muito obrigado a todos pelas mais de 300 pessoas aí que nos assistiram. Sobre o mercado... Vou fazer uma ponderação para você. 330 foi o pico ao vivo, mas 942 pessoas assistiram um webinar aqui. Vamos passar de 1.000 com certeza, então. Então, assim, sobre acho que o mercado, a taxa do mercado médio alto padrão, a taxa de juro, ela me preocupa, claro, mas não tanto, porque eu acho que quando a gente olha a taxa efetiva dos bancos, que é o que eles realmente fecham, a taxa era mais ou menos, no começo do ano uns 8%, e está mais ou menos hoje na faixa de uns 10%. E a Caixa Econômica Federal ainda conseguindo segurar um pouco. Então, mesmo com a Selic subindo 8%, 9%, a taxa subiu 2%, eu acho que ainda assim dá para segurar o mercado como ele segurou em alguns outros anos, com taxas de juros até maior do que agora. Claro que é ruim, taxa de juros, a inflação é ruim, mas acho que o mercado se sustenta um pouco. Sobre o mercado do Casa Verde e Amarela, eu faço aí, junto com o Breno, um apelo, realmente. A gente tem, Fábio, no orçamento do FGTS, 8,5 bi que são destinados a subsídios. Isso é um dinheiro que do FGTS já está destinado para ser usado em subsídio. Subsídio é outro subsídio em juros ou em complemento, que é uma entrada, na verdade, que o fundo dá, que permite às famílias, assim, por exemplo, tem pessoas de imóvel de 150 mil reais, tem condição de pegar só 130, e é esse subsídio que permite que você feche a sua compra. E isso é fundamental para o programa rodar. E ano passado, mesmo com 8,5 bi, a gente só usou 7 bi, assim, 1,5 bi foi perdido. E esse ano, pelas contas que eu vou fazer, mesmo com curva 1, 2, a gente vai chegar aí a uns 6 bi, ou seja, vai ficar mais de 2 bi empossado, parado, dinheiro orçado que já está no orçamento, não é orçamento que já está lá e que não pode não ser usado. E isso pode frear essa geração de emprego. Por isso que eu faço o apelo para que a coisa realmente a gente consiga ter um subsídio um pouco maior. Acho que o governo já fez a curva 12, já ajuda bastante, mas a gente precisa talvez de um pouco mais. E isso realmente é fundamental aí para o Casa Verde e Amarela, acho que o Breno sabe isso na pele, é esse aumento de subsídio, que é uma verba que já está lá, não estou falando verba nova, estou falando uma verba que já existe e precisa ser usada. Então é isso. Pessoal, agradeço então as quase 1.000 pessoas que nos acompanharam. Desejo paz e bem a todos, muito sucesso, muitas vendas, e agradeço em especial aos empresários executivos que dedicaram aqui 1h45 para debater o mercado do Sul, que, como nós vimos, é a região que mais cresce no Brasil e a região que tem o menor índice de desemprego, e, portanto, está mais forte para enfrentar os vários desafios que foram debatidos e estar lá com a barriga no balcão
para poder vender os nossos produtos para os nossos clientes. Um bom dia a todos. Tchau, bom dia. Você entrega uma chave para uma família, é uma sensação de que você está fazendo algo além de um negócio. O imóvel é uma caixinha. Como é que eu atraio o comprador? Eu tenho que botar nessa caixa aquilo que ele precisa. O primeiro grande aprendizado da Fazenda Boa Vista foram os 180 empreendimentos que foram estudados antes dela ser lançada. Você, para terminar um prédio, Fábio, você tem que lançar o outro. Então, você terminava com o dinheiro do que ia começar. E o que quer dizer isso, somos gramadense? A gente é detalhista, a gente tem carinho em receber, a gente tem paixão por servir. O que eu acho que o grande mercado que o Brasil tem é o faixa 1,5. Vamos dizer, conseguindo das pessoas o máximo de financiamento que elas podem assumir. As pessoas às vezes me perguntam isso, como está a demanda por imóveis no Brasil? Demanda por imóveis nunca foi problema. Uma equação dessa, demanda não é problema. Está no crédito. Manter um prédio é muito bom, mas também não é um pouco de vaidade, porque o teu nome fica como legado. Quando você der dinheiro para comer para alguém que não tem nada que comer, o legado fica abstrato e espiritual. A empresa ela tem que ser do tamanho que ela consegue ser muito competente. Então, tem aí aproximadamente 30 anos que isso é o que a gente faz. E nesse segmento a gente já fez um pouquinho de tudo. Toda entrevista, todo bate-papo que eu dou, o racional, o fundamento é o mesmo. Se você escolher um lugar migratório, mais migratório do Brasil, é São Paulo, Zona Sul e Zona Oeste. Tem uma mudança de forma de usar o escritório, né? Está caminhando mais para aquelas empresas tecnológicas, um ambiente mais lounge. Essas taxas de juros muito altas, uma vez a gente passando essa fase mais aguda da crise, eu acho que a gente vai ver um preço de equilíbrio maior do que a gente viu, do que a gente esperava anteriormente. Os nomes mais relevantes do mercado imobiliário estão no canal da Brain. Esteja você também. Inscreva-se.